Antes que houvesse a literatura premiada, os estudos acadêmicos, os livros traduzidos para o francês e para o inglês, antes que seu nome ecoasse como uma das vozes mais potentes da escrita negra no Brasil, Conceição Evaristo era apenas uma menina em meio ao barulho das panelas, ao rangido das casas pobres, ao murmúrio de uma mãe exausta e de tantas outras mulheres que, como ela, aprenderam a viver em silêncio. Mas esse silêncio nunca foi vazio. Era um silêncio grávido de palavras não ditas, de histórias herdadas, de dores sufocadas e de resistências costuradas no dia a dia. Imagine uma casa simples, numa favela de Belo Horizonte, na década de 1950. Uma mãe viúva, empregada doméstica, cuida sozinha dos filhos. Entre eles, Conceição. Ela observa, escuta, memoriza. E o que parece apenas o cotidiano da sobrevivência é, na verdade, um caldo ancestral. Cada gesto da mãe, cada palavra murmurada entre a louça e o cansaço, cada conselho sussurrado para que os filhos não desandassem, tudo isso era literatura ainda sem nome. Era escrevivência em estado bruto. Escrevivência. Esse termo que Conceição cunhou mais tarde ainda não existia, mas já pulsava. Pulsava na escuta atenta, na memória afetiva, no corpo que atravessava as ruas da favela rumo à escola, nos olhos que viam a desigualdade social se desdobrar em cenas cotidianas. A vida para Conceição nunca foi separada da escrita. Viver era registrar, sofrer era recordar, amar era narrar, e resistir era escrever. Ainda que não houvesse papel, ainda que faltasse lápis, ainda que o tempo para escrever fosse roubado entre um turno e outro de trabalho. Essa menina pobre, negra, nascida em 1946, num Brasil profundamente desigual e racista, cresceu ouvindo histórias que não estavam nos livros. As histórias que ela conhecia vinham das bocas das mais velhas, das mulheres da sua casa, das vizinhas, das colegas de escola que, como ela, eram obrigadas a crescer rápido demais. Ela cresceu ouvindo o mundo com os olhos e escrevendo o mundo com a alma. E é por isso que não podemos falar de Conceição Evaristo sem reconhecer que sua literatura é, antes de tudo, um grito ancestral. Um grito que não ecoa do ego individual, mas da memória coletiva de um povo que foi historicamente silenciado. Ela não escreve apenas para si ou sobre si. Ela escreve para as suas, para os seus, para aqueles que vieram antes e para os que ainda virão. Sua literatura é feita de carne, de dor, de lembrança, de sangue e, sobretudo, de voz. No episódio de hoje do projeto Por Trás do Livro, vamos nos debruçar sobre esse caminho que levou Conceição Evaristo até a escrita de Poncia Vicêncio, sua primeira e emblemática obra publicada em 2003. Mas, como você já sabe, o que nos interessa aqui não é apenas o livro, mas o que o antecede. O que pulsa antes da página impressa. O que se vive antes de se escrever. Vamos juntos entender como a memória ancestral e a luta cotidiana moldaram não só uma escritora, mas uma mulher que transformou sua existência em testemunho literário. Fique comigo até o fim. Essa história não se lê, se sente. E se você também acredita no poder das palavras para mudar o mundo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precise conhecer a força de Conceição Evaristo. Autor e obra. Conceição. Evaristo não é apenas uma escritora. Ela é uma encruzilhada viva entre o passado silenciado, o presente resistente e o futuro possível. Seu nome se inscreve na história da literatura brasileira como um dos mais importantes da escrita contemporânea, mas sua força está muito além do rótulo de escritora negra ou autora periférica. Conceição é ponte, é chão, é palavra plantada no território da exclusão e florescida na ousadia da memória. Seu primeiro romance, Poncia Vicêncio, publicado em 2003 quando ela já tinha mais de 50 anos, é uma dessas obras que não apenas narram uma história, mas desvelam um país inteiro. É o grito da mulher negra
pobre, esquecida pelas estatísticas, mas viva na força do afeto e da ancestralidade. Ponciá é personagem, mas também é símbolo, filha de ex-escravizados, habitante do não-lugar social, operária da própria dor. Sua história se confunde com a de tantos outros filhos e filhas da diáspora africana no Brasil. Mas antes de Ponciá Vicêncio, Conceição Evaristo já escrevia silenciosamente poemas, contos, diários íntimos. Escrevia em cadernos escondidos. Escrevia entre uma jornada de trabalho e outra. Escrevia como quem luta para manter acesa a própria existência. E mesmo com toda essa escrita, ainda lhe negavam espaço. Ainda lhe faltavam editoras, prêmios, reconhecimento. Não por falta de talento, mas por excesso de preconceito. Quando finalmente publicou seu romance de estreia, já havia formado uma trajetória de respeito na educação. Era doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Havia lecionado, pesquisado, publicado textos acadêmicos. Mas foi com Ponciá Vicêncio que ela lançou para o mundo uma literatura sem ornamentos, mas cheia de carne. Uma literatura que incomoda, porque obriga a olhar para aquilo que se quer esconder. O Brasil profundo, ferido, marcado a ferro e fogo pela desigualdade racial e social. Ponciá Vicêncio não é só ficção. É documento. É denúncia. É legado. E mais do que isso, é uma proposta estética que rompe com a narrativa tradicional, costurando memórias, sonhos, delírios e afetos com a mesma naturalidade com que a vida mistura dor e resistência. Neste episódio, vamos entender como essa obra nasceu da vida de uma mulher que nunca teve o luxo da neutralidade, porque para Conceição Evaristo, escrever não é um ato estético, é uma necessidade ética, é a única forma de fazer justiça àquelas vozes que o mundo insiste em calar. Fique comigo. Ainda há muito por trás deste livro, e o que vem a seguir vai te atravessar. Infância e origem. Conceição. Evaristo nasceu em 29 de novembro de 1946, em uma favela da zona sul de Belo Horizonte, Minas Gerais. Era a segunda de 9 filhos. Sua infância foi marcada por privações, pelo convívio estreito com a pobreza e, sobretudo, pela potência da oralidade. Em um lar de poucas posses e muitos afetos, as histórias contadas pelas mulheres da família, em especial sua mãe e suas tias, moldaram seu imaginário muito antes que os livros fizessem parte de sua rotina. A mãe, doméstica, alfabetizada, tardiamente, foi uma das grandes influências da jovem Conceição. Trabalhava fora, mas mantinha acesa dentro de casa a chama do cuidado, da partilha e da resistência cotidiana. Não havia sobras. Tudo era dividido entre irmãos, entre vizinhos, entre sonhos. Nesse ambiente, Conceição cresceu ouvindo cantigas, causos, rezas. A literatura já morava ali, mesmo sem capa dura ou estante de madeira. A infância na favela não foi fácil. As limitações materiais eram constantes, mas não impediram que Conceição nutrisse, desde muito cedo, um desejo voraz pelo conhecimento. Quando conseguiu entrar em uma escola pública, mostrou-se uma aluna brilhante. Lia tudo o que encontrava. Lia o que lhe davam, mas também o que conseguia arrancar do silêncio dos corredores, dos livros velhos, das vozes que vinham da rua. E aprendeu algo valioso. O mundo também pode ser lido. Nos gestos, nos olhares, nas ausências. Foi durante essa infância que ela compreendeu, sem teorias ou abstrações, o que é exclusão. Viu o racismo bater à porta não como discurso, mas como estrutura. Sentiu o peso das desigualdades, a distância entre o centro e a margem, o quanto a cor da pele era decisiva no tipo de futuro que se podia sonhar. Mas mesmo com todos os muros à sua volta, ela seguiu lendo. E mais, começou a escrever. Em cadernos escolares, rabiscava pensamentos, pequenos poemas, lembranças. Era um gesto íntimo, quase secreto. Um modo de guardar a si mesma num mundo que não oferecia espelhos. A palavra foi seu esconderijo, mas também sua arma.
Naquele lar cheio de vozes femininas, ela entendeu que a força não estava nos livros das bibliotecas elitistas, mas nas histórias de sua mãe. Aprendeu que escrever podia ser mais que dom, podia ser destino. E talvez tenha sido essa a semente da escrevivência, esse termo que ela mesma criaria décadas depois, para nomear a escrita que nasce da vida vivida, da experiência encarnada, da sobrevivência negra e feminina. A infância de Conceição Evaristo não foi romântica, mas foi poética. E foi, sobretudo, fundadora. Foi ali, entre latas d'água, calçadas estreitas e tardes de ausência, que nasceu a menina que viria a ser uma das vozes mais potentes da literatura brasileira. Primeiros obstáculos. A trajetória de Conceição Evaristo até se tornar escritora não foi linear, tampouco suave. A pobreza seguiu como paisagem constante por muito tempo. Ainda adolescente, para ajudar no sustento da casa, passou a trabalhar como empregada doméstica. Limpava casas durante o dia e estudava à noite, num esforço quase sobre-humano para não abrir mão daquilo que sabia ser sua única possibilidade real de transformação: a educação. Esse período foi marcado por um dos traumas que moldariam sua visão de mundo e sua escrita: o constante confronto com a desigualdade. Enquanto cuidava das casas alheias, brancas, espaçosas, bem iluminadas, voltava à sua realidade apertada e precária, onde livros eram luxo e o tempo era medido pela exaustão. A sensação de invisibilidade era uma sombra diária. Invisibilidade, de classe, de raça, de gênero. Em entrevistas, Conceição relataria mais tarde o quanto essa vivência foi essencial para sua formação humana e literária. Era nesse contraste cruel entre o que via e o que vivia que sua consciência crítica foi se formando. Percebeu desde muito cedo que as narrativas contadas nos livros escolares não abarcavam sua história, sua gente, seu cotidiano. A literatura, ensinada nas salas de aula, era branca, europeia, distante. Não havia ali espaço para as vozes da favela, da empregada, da filha da mulher preta que carregava latas d'água na cabeça. Mas talvez o obstáculo mais persistente não tenha sido apenas material ou social. Foi simbólico. A ausência de representatividade, o silenciamento das experiências negras e femininas no imaginário coletivo, fazia com que a jovem Conceição se perguntasse, em silêncio: será que eu posso escrever? Será que a minha história tem valor? Esse trauma, o da exclusão simbólica, foi sendo elaborado ao longo dos anos como uma ferida que sangra e ensina. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi o entendimento de que a linguagem também pode ser colonizada. Que escrever para uma mulher negra e periférica é um ato radical. Que ocupar a página em branco é um gesto político. Mesmo diante de tantos nãos, Conceição não recuou. Cada negativa se transformava em fúria criativa, cada barreira em matéria-prima. Ela escrevia nos intervalos, nos cadernos escolares, nos fundos do ônibus. Escrevia como quem aprende a resistir, como quem se recusa a desaparecer. Esses primeiros traumas, a pobreza, o racismo, o silenciamento, não a definiram, mas a forjaram. Ela não os esqueceu, tampouco os superou no sentido ingênuo da superação. Ela os inscreveu em sua literatura e fez deles linguagem. Se a infância lhe ensinou a observar o mundo, foi essa juventude dolorida que lhe deu a urgência de escrever. Não como passatempo ou talento, mas como pulsação. Primeiros obstáculos. Aos 25 anos, depois de anos conciliando o trabalho como empregada doméstica com os estudos noturnos, Conceição Evaristo conquistou uma vaga na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um momento decisivo, a porta entreaberta de um mundo que antes parecia inacessível. O ambiente universitário, ainda elitista e predominantemente branco, não foi acolhedor. Mas ela não buscava acolhimento, buscava ferramentas. Queria aprender o idioma dos livros para poder traduzi-lo em sua própria língua. Na UFRJ, leu os cânones, de Camões a Machado, de Drummond a Clarice. Mas leu também, com igual sede, os corpos à margem,
os silêncios da história, as entrelinhas da vida periférica. Sentia que havia uma lacuna entre o que lia e o que vivia, e foi nessa fenda que começou a surgir sua própria escrita. A palavra começava a se mostrar como lugar de deslocamento e de reconstrução. Na década de 1990, já formada, Conceição ingressou no mestrado em Literatura Brasileira na PUC-Rio. Depois, seguiria para o doutorado em Literatura Comparada na UFU. Mas a formação que mais a moldou foi anterior e invisível. Aquela que aprendeu na favela com sua mãe, com as vizinhas, com as palavras ditas ao redor do fogão. Era ali que nasciam suas histórias. Era ali que nascia a escrevivência. Um termo que ela mesma cunharia mais tarde para definir uma escrita marcada pela experiência de vida, sobretudo das mulheres negras. Foi também na década de 1990 que seus primeiros contos começaram a ganhar forma literária. Publicados na coletânea Cadernos Negros da série organizada pelo coletivo Quilomboje em São Paulo, esses textos marcaram sua estreia na literatura. Ali, entre autores e autoras negras, encontrou algo raro: pertencimento. Pela primeira vez sua palavra foi reconhecida, acolhida, celebrada, não como exceção, mas como continuidade de uma tradição oral, ancestral e coletiva. Essa fase é marcada por um amadurecimento profundo. Conceição compreende que sua escrita não é apenas estilo, é resistência. Não é só talento, é história. E começa a se firmar como voz dissonante e necessária, mesmo antes da grande projeção pública. Era uma escritora que já trazia dentro de si a urgência da denúncia, a beleza da memória, a força do gesto político que é transformar a vida em literatura. Conceição. Evaristo escrevia sem ainda ter um livro solo publicado. Mas quem a lia, sabia. Ali havia uma potência à beira de explodir. O grande conflito. Mesmo com sólida formação acadêmica e com textos marcantes publicados nos Cadernos Negros, Conceição Evaristo viveu por décadas uma experiência de apagamento. O mercado editorial, as universidades, a crítica literária, todos pareciam incapazes de reconhecer, ou pior, dispostos a ignorar a grandeza da sua obra. Ser uma mulher negra periférica, nordestina de origem, era como estar em constante interrogação diante de um sistema que só aceitava a literatura negra como exceção, nunca como regra. Ela, que escrevia sobre a vida cotidiana das mulheres negras, sobre as memórias ancestrais, a fome, o racismo, a solidão e a ternura de quem vive nas bordas da cidade e da história, via suas obras atravessarem um tempo sem retorno. Foram anos de gavetas fechadas, de recusa de editoras, de adiamentos injustos. A crítica parecia surda ao que não se enquadrava nos moldes brancos e eurocentrados do cânone nacional. Esse período representou o maior conflito da vida de Conceição. Não era a falta de escrita, mas a falta de escuta. A escrita estava ali, vigorosa, madura, repleta de vozes. Mas não havia quem a publicasse. A cada nova negativa, mais um lembrete de que o país que ela habitava ainda não reconhecia o valor da literatura feita por mulheres negras. Mesmo com o doutorado, mesmo com a produção constante, Conceição ainda era tratada como invisível. Não foram poucos os momentos em que ela pensou em desistir. Mas havia algo mais forte: o compromisso com as histórias que carregava. Escrever, para ela, era mais do que vocação, era pacto. Com sua mãe, com suas ancestrais, com a favela, com as meninas negras que viriam depois. Ela sabia, se não escrevesse seria como permitir que todas aquelas histórias desaparecessem. E ela se recusava a isso. É nesse silêncio prolongado que se dá a resistência mais poderosa. Conceição não deixou de escrever, não deixou de sonhar, não deixou de plantar. Como uma árvore em terreno árido, ela persistiu. E foi assim, quase em segredo, que nasceu Ponciá Vicêncio, seu primeiro romance, escrito à revelia das recusas, como quem acende uma vela no escuro. Obra icônica.
Escrever Ponciá Vicêncio não foi apenas um gesto literário, foi um ato de enfrentamento. Conceição. Evaristo sabia que carregava em sua memória mais do que lembranças. Carregava vozes. E essas vozes, muitas vezes silenciadas pela história oficial, não pediam passagem, exigiam. Era preciso contar a vida de Ponciá, essa mulher negra nascida em um Brasil profundo e marcado por feridas coloniais ainda abertas, para dar corpo à própria existência coletiva. Publicado apenas em 2003, mas gestado muitos anos antes, Ponciá Vicêncio nasceu do cruzamento entre a vivência da autora e a experiência de sua gente. Conceição costurou, com palavras afiadas e afetivas, um romance que flui como um rio ancestral, levando os leitores a um mergulho profundo nas dores, lutas e esperanças de uma mulher negra brasileira. Não há enfeites ou concessões. Há linguagem firme. Há um tempo fragmentado que pulsa com a força do trauma e da resistência. A obra rompe com a linearidade, exatamente como rompe a lógica do silenciamento. Ponciá é filha de ex-escravizados, herdeira da fome, do trabalho, braçal, do racismo cotidiano. Mas é também herdeira de uma sensibilidade aguda, de uma intuição profunda, de uma força quase mística. O livro não se limita a narrar sua trajetória individual. Ele refaz os traços de uma coletividade que foi arrancada da África, violentada no Brasil e ainda assim resistiu, escrevendo, cantando, sonhando. O passado, o presente e o futuro se embaralham como as tramas de um tecido de candomblé, e cada linha da narrativa é um fio de resistência. A construção da obra foi, para Conceição, um retorno ritual, um mergulho naquilo que o tempo tenta apagar, mas que persiste na carne, na fala, no gesto. A escrevivência, esse conceito que ela mesma nomeou, é o eixo de sua criação. Escrever não como invenção pura, mas como registro do vivido, do sentido, do corpo marcado. E mais, escrever como quem reza, como quem chora, como quem grita o nome dos seus para que nunca mais sejam esquecidos. Por trás de Ponciá Vicêncio, há a menina da favela, há a filha da empregada doméstica, há a mulher negra que varava, as madrugadas escrevendo depois de dias exaustivos. Mas também há a griot, a contadora de histórias, a feiticeira da linguagem que transforma dor em beleza, silêncio em eco, trauma em memória viva. Ponciá Vicêncio é, portanto, um gesto de renascimento. E mais do que isso, é um lembrete de que as histórias que o mundo tentou apagar continuam sendo escritas e lidas. Se essa travessia de Ponciá tocou você de alguma forma, compartilhe este episódio com quem também precisa ouvir vozes silenciadas. E diga aí nos comentários, qual é a sua escrevivência? O sucesso. Lançado em 2003 pela Masa Edições, Ponciá Vicêncio não entrou no mercado editorial com grandes campanhas, prêmios de prestígio ou vitrines em livrarias nobres. Como tantas obras negras no Brasil, nasceu à margem, mas ainda assim, encontrou seu caminho. Foi a força do boca a boca, das universidades, das salas de aula e dos encontros literários que ergueu a obra de Conceição Evaristo. O romance atravessou barreiras com a mesma dignidade silenciosa da protagonista, sem alarde, mas com peso, com urgência, com verdade. Pouco a pouco, Ponciá Vicêncio passou a ser lido como o que realmente é, um marco da literatura brasileira, contemporânea. O sucesso não foi instantâneo, mas foi profundo. A crítica, inicialmente tímida, começou a reconhecer o valor estético e político da escrita de Conceição. A academia, antes tão branca e elitista, teve que se curvar diante de uma narrativa que desafiava suas estruturas e ampliava os horizontes da ficção nacional. E principalmente milhares de leitores se reconheceram em Ponciá, mulheres negras, homens marginalizados, jovens das periferias. Era como se finalmente alguém tivesse contado a história deles, com respeito, com poesia, com fúria contida. Mas o reconhecimento também trouxe desafios. Conceição,
que sempre viveu de forma modesta e afastada dos holofotes, viu-se puxada para o centro de um debate que exigia dela não apenas a escritora, mas a intelectual pública, a militante, a referência. E ela assumiu esse lugar com elegância e firmeza, sem nunca abandonar suas raízes. Seguiu escrevendo, palestrando, formando leitores e pensadores, mas sempre com a lembrança de que sua missão era mais profunda do que qualquer troféu literário. Sua missão era dar continuidade ao que as ancestrais sussurraram em seus ouvidos desde a infância. Em 2015, Conceição Evaristo foi agraciada com o Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Personalidade Literária do Ano. Em 2018, seu nome foi cotado para a Academia Brasileira de Letras. E, embora não tenha sido eleita, a mobilização popular em torno de sua candidatura revelou o quanto sua presença era sentida e exigida na cultura brasileira. Era um símbolo. A mulher negra, periférica, escritora da dor e da beleza, reivindicando um espaço historicamente negado. Ponciá Vicêncio segue sendo lido, estudado, traduzido. Mas mais do que isso, ele segue sendo sentido. Porque há livros que tocam a razão e há livros que tocam as entranhas. Este é dos que nos atravessam e nos transformam. Se essa transformação te alcançou, compartilhe este episódio com quem precisa conhecer Conceição Evaristo. E me conta nos comentários. Que voz você quer que o mundo escute? O legado. Conceição. Evaristo não escreveu apenas livros. Ela inscreveu corpos negros na literatura brasileira. Sua escrita é uma travessia de dor, beleza e insubmissão. E talvez por isso seja tão essencial, porque se recusa a estetizar o sofrimento ou a suavizar a denúncia. Ela escreve o que arde, escreve o que sangra, escreve o que pulsa mesmo quando querem silenciar. Seu legado não se limita ao reconhecimento institucional. Ainda que importante, ele é apenas uma parte. O que Conceição construiu é maior, mais subterrâneo, mais poderoso. Ela pavimentou um caminho para centenas de novas vozes negras na literatura brasileira contemporânea. Jovens escritoras e escritores que antes não se viam autorizados a contar suas histórias, agora sabem que podem, que devem, que há um espaço possível e necessário para a escrevivência, essa escrita que é vida, que é memória, que é luta. Além disso, sua presença no currículo escolar e nas universidades provocou uma reconfiguração do cânone. Obras como Ponciá Vicêncio, Insubmissas Lágrimas de Mulheres e Olhos d'Água, são estudadas com a seriedade que merecem, mas também com a reverência de quem sabe estar diante de algo sagrado. Conceição trouxe a oralidade africana para dentro da norma culta, a história da senzala para dentro da sala de aula, e as vozes silenciadas para o centro da narrativa. A escrevivência virou conceito acadêmico, virou projeto político, virou instrumento de cura e denúncia. Conceição, que sempre entendeu a palavra como espada e como reza, plantou uma floresta de sentido num país que por tanto tempo devastou o imaginário de seu povo negro. Sua obra ensina que resistir também é sonhar, que lembrar também é vingar e que escrever também é amar. Se hoje há mais pretos e pretas escrevendo, publicando, ensinando, é porque alguém, lá atrás, teve coragem de desafiar o silêncio com palavras. E essa alguém foi Conceição Evaristo. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precise lembrar que escrever também é sobreviver. E me conta, qual obra da Conceição mais te atravessou? Para finalizar, e diante de tudo isso, o que nos resta senão o silêncio atento e a escuta comprometida? Conceição. Evaristo não escreve apenas para contar histórias. Ela escreve para redimir ausências, para denunciar apagamentos, para acender memórias que insistem em viver mesmo quando o mundo tenta matá-las. Sua literatura não é um adorno, é um grito ancestral, ou melhor, um sussurro firme vindo das vozes que foram silenciadas por séculos, mas que agora encontram corpo, tempo
e espaço. Escrevivência. É mais do que conceito. É insubordinação. É um enfrentamento ao cânone literário que por tanto tempo ignorou as dores, as belezas e os saberes das mulheres negras. Conceição reivindica um lugar de fala não como um favor, mas como um direito. Ela não pede licença para entrar no salão da literatura. Ela abre as janelas e deixa o vento das ruas, das quebradas, das cozinhas e das rezas invadir tudo. Sua caneta é quase uma ferramenta de reconstrução histórica e também de cura. Ler. Conceição Evaristo é aprender que não há neutralidade no ato de escrever. Que toda escrita é situada, é marcada por corpo, por gênero, por raça, por classe. Que cada frase tem uma genealogia, um sotaque, uma ancestralidade. Que a língua portuguesa, tantas vezes usada como chicote na colonização, pode ser também um espaço de resistência e reinvenção. E ela a reinventa com lirismo, com precisão, com dignidade. Com o sangue que correu e corre entre os becos das favelas e os corredores das senzalas. Poncia Vicêncio, sua obra mais conhecida, é apenas a superfície visível de um oceano de memórias. Por trás daquela narrativa de dor e migração, há as cicatrizes da diáspora africana, o abandono do Estado, o racismo estrutural que tenta reduzir vidas inteiras a estatísticas. Mas há também uma fé radical na palavra, uma crença de que escrever pode ser um gesto de amor, de solidariedade e de reconstrução. Um chamado para que outros também escrevam, para que outros também resistam. Talvez por isso a obra de Conceição comova tanto, porque ela nos convoca, nos implica, não nos permite ficar na confortável posição de observadores distantes. Ela nos chama à responsabilidade de lembrar, de agir, de sentir, de não permitir que os nomes das mulheres negras sigam soterrados sob a poeira da história oficial. A escrita dela é convocatória, é tambor, é reza, é denúncia, mas também é esperança. E é nessa esperança que encerramos este episódio do Por Trás do Livro, lembrando que antes de Poncia Vicêncio, havia a menina Conceição, filha de lavadeira, carregando livros na sacola plástica para ler entre os ônibus e os trabalhos domésticos. Havia uma jovem que desafiou o destino que lhe fora imposto e escolheu com coragem contar a própria história, e as de tantas outras. Se essa travessia tocou você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal. Porque toda história contada com verdade merece ecoar.